então já apresentar-vos o meu primeiro convidado, que é um reputado autor brasileiro e um apaixonado pela obra e vida de Fernando Pessoa, como sabem, um grande escritor português, um dos nossos grandes poetas. Ora então, José Paulo Cavalcante e Filho, que tenho o gosto de receber hoje aqui, está em Portugal precisamente para lançar este seu mais recente livro. Este livro, atenção, que temos aqui um livro com o qual recebeu o prémio Brasília da Literatura, é assim que se chama, é? E ontem ganhou mais um. Da Academia Brasileira. Ah, um aplauso! Bom, ora, trata-se, tal como o nome indica, de uma quase autobiografia, que eu não sei o que é. O que é uma quase autobiografia? Primeiro, para dizer que o mérito do prêmio é dele, não do meu amigo Pessoa. O seu amigo Pessoa, está bem, pronto. Ele ajudou um bocadinho. Mas pronto, mas a obra é sua, esta que está aqui em cima da mesa. Mas o que é uma quase autobiografia? É um mistério, Júlia, porque não é simples. Eu percebi em algum momento que podia contar a vida dele usando as palavras dele. E ele escreve muito melhor do que eu. Ele escreve. Então, não é numa sequência cronológica, é o que eu quero dizer. Ele escreveu quase 30 mil páginas, Júlia. Isso dá quase 60 livros de 500 páginas. Portanto, escreveu sobre tudo. E aqui você vai ver mais Fernando Pessoa do que eu. Então, não é uma autobiografia, que não foi ele que escreveu. Mas é quase. É quase isso. É quase, pronto, está bem. Olha, e como é que eu, portanto, brasileiro. Brasileiro, nunca viveu cá. Infelizmente. Como é que... De Pernambuco... Mas eu torço pelo Varzinho, hein? Ai, pelo Varzinho, pelo Desportivo das Aves. Uma tragédia. Pior do que o esporte, muito. Olha, mas como é que então um brasileiro de Pernambuco, não é? De Pernambuco. Portanto, que eu não conheço, mas deve ser um sítio muito simpático, mas não sei se há assim uma grande divulgação da obra do Pessoa por lá. Como é que se apaixona pelo Fernando Pessoa? Porque o Pessoa no Brasil é venerado com bem mais intensidade do que Portugal. Talvez porque ele não tem as limitações que a Pessoa teve sempre aqui em vida. Eu não tenho nenhuma hesitação em dizer que é o autor português mais adorado. Mais adorado no Brasil. Adorado. Ora, e para si, como é que o Pessoa começa? Quando é que dá de caras com o Fernando, que acabámos de ver ali com 7 anos de idade, um miúdo simpático, quando é que dá de caras com o Fernando e diz: o Fernando Pessoa é meu amigo? Olha, aqui está ele. Ai, que menino tão triste. Que menino com ar aborrecido. Essa foto eu tenho, é minha. Porque é colecionador também, não é? Mas conte lá a sua história com o Pessoa. Em 66, eu ouço um disco em que João Vilaré recitava Tabacaria de Pessoa. Eu ainda não sabia que João Vilaré era Deus. E se não era... devia ser. Andou muito perto. Era maravilhoso. E a Tabacaria acaba de ser eleita na Inglaterra como o mais belo poema do século XX. Então foi um susto e um encantamento que até hoje me fascina e me oprime, que é o gênio no estado mais puro. E há uma diferença, Júlia, porque a obra de Pessoa está bem estudada por grandes autores portugueses. Faltava o homem. Quem era o homem por trás da obra? E quem era? Portanto, o que o José Paulo faz então é... O Eduardo Lourenço define o que eu faço como arqueologia literária. Gosto. É uma expressão... Não, é porque é a tentativa de você juntar a peça de quebra-cabeça, uma vida insignificante, vivida em 4 quilômetros quadrados. Sim, que é Lisboa. E não tem um gesto de bravura nem de vilania, igual a de tanta gente e outra. Mas eu queria saber quem era o homem, reconstituir os amores, as angústias. Aí você sai juntando peça de quebra-cabeça e aqui está tudo. Esse era o livro que eu queria ler e que não existia. E que escreveu para si. Escrevi para mim. Egoísta! E correu bem. Correu muitíssimo bem e acertei com a editora. Nós estamos distribuindo, a partir dessa semana, um exemplar para cada uma das 589 bibliotecas públicas de Portugal. Ora, então um aplauso para isso. Vamos lá. Vamos lá. Quem não puder comprar o livro, está lá. No Brasil é um sucesso, não é?
No Brasil é um sucesso. E aqui também. Agora, portanto, então José Paulo, que é um homem, eu imagino, deve ser jurista, porque foi... Ministro da Justiça. Exatamente, foi Ministro da Justiça, portanto, um homem que tem uma vida toda, portanto, naquelas coisas pragmáticas da lei, mas então, em casa sozinho, não sei se sozinho ou acompanhado, então andava na arqueologia do Pessoa. E foi, além disso, além de estudar a obra dele, foi recolhendo e pondo a mão no que podia, que eu adoro. Pondo a mão não, viu? Não, pondo a mão, desculpa, pondo a mão sim. Ou receber de doação ou comprando, peraí. Pondo a mão no sentido que foi comprar, naturalmente. Bom, portanto, temos aqui algumas, portanto, o senhor tem também um espólio dos objetos do Fernando Pessoa. Que já disse a minha mulher e os meus filhos que não vão ser objeto de herança. Aquilo vai ficar à disposição, talvez eu entregue à academia. Aquilo não pode ficar com uma pessoa só. Mas tem preciosidades? Tem tudo. Tem tudo o quê? O que é que tem do Pessoa? Tudo. Também tudo o quê? Dê-me lá. Os óculos, tem? Não, eu tenho... O óculos tem objetos pessoais, tem coleção de selo, tem todas as obras em perdição, muitas anotadas. Aliás, temos aqui uma anotada por ele, não é? Temos aqui a mensagem. Este livro, portanto, anotada pelo próprio Pessoa. Esse livro foi doado, se me permitir. Faz favor, é seu? Esse livro foi doado, aqui é a capa da mensagem. Sim. Esse livro foi oferecido ao Vitoriano. Esse é o primo Vitoriano Braga. E para minha sorte, sim, o sujeito que me vendeu nunca abriu. Porque se abrisse... Não, porque se abrisse viria que ele tem... Está cheio de anotações. Pelo próprio? Pelo próprio, a caneta dele. Então, o livro vale um preço, a dedicatória vale outro livro. E se ele soubesse que estava anotado, valia 3 livros. Então eu comprei... Portanto, foi uma excelente aquisição, portanto, além de arqueólogo, sabe descobrir e fazer bons negócios. Depois temos aqui mais coisas do próprio. Aliás, temos aqui uma coisa que eu nem sabia que existia. Então explique lá o que é que está aqui. Ele, quando estava indo para o hospital, vai na estante e pega, com licença, faz favor, o menor livro da estante, que era o livro que cabia no bolso do pijama dele. Esse livro foi dado a ele por um amigo louco que ele tinha. Aqui está dedicado ao Fernando Pessoa. Eu até tenho medo de mexer. Por Da Cunha. O Da Cunha era louco. Que é o organizador, é um amigo chamado Alberto da Cunha Dias. Então ele pôs no bolso. E há um momento que é um romance bonito. Pessoa teve um grande amor na vida, que foi Ofélia Queiroz. Ai, Ofélia. Aí morre Pessoa... As mais belas cartas de amor, sim. Morre Pessoa e uma freirinha avisa Ofélia que o amor dele tá vivo. Não tinha ninguém lá, porque os amigos saíram para os jornais para avisar os anúncios. Olha a Ofélia. Ela passa... Não era muito bonita, mas ele também não era grande coisa. Os padrões da época eram... Mas ele era feinho. Ele era feinho. Ele era um horror. Ele era um horror. Ah, bom. Aliás, ele sabia, não era? Ele sabia. Pernas sem músculo. Peito chato de tuberculoso como o do pai. Coitadinho. Os braços... flácidos, ele definia como os estandartes de Deus, porque ele vivia assim. Mãos, que ele definia como, aspas, gélidas e sombrias, das quais tinha tanta vergonha que quando sentava, escondia as mãos. Ele sentava assim. Coitado do homem, ao menos que gênio, de facto. Um focinho, ele dizia, aspas, um focinho envergonhado que ofende a humanidade. Ele definia o nariz desse jeito. E míope de 12, quer dizer, um horror. É isso aí, olha, depois dessa descrição, o homem tem que estar com aquela cara. O Ofélia era um prêmio. Não, lembre-se, o primeiro beijo de amor ele deu com 32 anos. E foi Ofélia que arrancou dele. Ofélia tinha 20, era 12 anos mais moça do que ele. E aí chamaram Ofélia. Ofélia passa a noite velando o corpo, alisando o cabelo dele. E na hora de ir embora, a freirinha bota a mão do bolso, tira e diz, fique com esse livro que eu acho que o Fernando gostaria que você ficasse. E dá a Ofélia.
Então é esse livro que... Bocage, não podia ter ficado mais surpreendido. O Bocage, sabe? O Bocage para nós portugueses... Bocage são dois autores, sim, para nós conhecemos só aquele mais animado. O mais animado. O das anedotas. Das anedotas. Não, tem um Bocage sério e o Bocage de brincadeira. Certo, fiquei muito surpreendida quando vi aqui os sonetos escritos. Autor, grande autor. Portanto, isto não tem preço. Porque este é o último livro que está ao pé do grande poeta. Portanto, isto é a sua maior preciosidade. Eu gosto de muita coisa. Tem outras, não é? Tem aqui outra também muito curiosa, que é o ensaio da assinatura do Ricardo Reis, dos Heterónimos. Aqui está. Ele ficava treinando as assinaturas. O consenso em Portugal é que havia 72 heterônimos. Sim. Eu, usando os mesmos critérios descobri mais, não foi? Descobri mais 55, 127, mas na verdade não foram os nomes que ele usou na vida. Ele usou 206 nomes. É muito. É muito. É muito. Olha, quero só saber mais uma coisa, porque sei que tentou, foi ao Martim da Arcada, tentar agarrar... Como é que sabe disso? Eu tenho informadores por toda a parte. Tenho gente a controlar as mesas dos cafés de Lisboa. Aí está ele do Martim da Arcada. Tentou em comprar, não é? Tentou em comprar. Mas, veja bem, essa não é a mesa que ele ficava. Era outra, não é? Essa é a mesa da última foto. E talvez por ele pressentir que estava perto do fim, abandonou a mesa modesta. A mesa é uma mesa retangular, cinzenta, e preferiu para essa foto final ficar ali. Agora, no Martim da Arcada não lhe venderam. O Antônio, eu na verdade, é a quinta vez que vou lá. Antônio, você me vende essa, me cobra um preço louco. Essa não é a última, é das últimas. Sim, mas é uma das do Martim, sim. E você me cobra um preço, depois eu levo, sem ninguém saber, pega uma outra mesa dessa, deixa aí e diz que é de Fernando Pessoa. Isso para um arqueólogo não parece sério. E nada. Portanto, o que é que ele disse? O dono do Martim da Arcada disse que era assassinado. Que seria um crime de lesa pátria. Se um dia fechasse o Martim, aí me venderia, mas não. Não vai fechar. Espero que isso não ocorra. Não vai acontecer. Olha, José Paulo, eu gostei muito de ter cá. Acho o seu envolvimento. Estes são os postais, não é? São os postais para. Não dava para as irmãs. Para as irmãs, não é? Recebia a tua cartinha. Era uma irmã ou duas? Uma. Era uma. Recebia a tua cartinha de que muito, muito gostei. Vou andando bem no colégio. Isto era quando ele era com certeza mais miúdo, não é? Vou andando bem no colégio e estudo sempre para o papá e a mamã e eu também ficarem contentes. O papá não era papai, hein? Ah, não? Não, o papá morreu com 5 anos. Era o padrasto. Era o padrasto. Pronto, mas está bem. Tenho muitas tuas e da Mimi e da Maria Clara. Mimi era uma irmã que morreu depois. Maria da Carta também morreu. Ai, coitado do homem, não havia estar triste e aborrecido. E há uma coisa curiosa porque há uma malandragem aqui. A mãe escrevia sempre, ele não escrevia. Então tem uma malandragem. Na hora de datar, ele datava com a data posterior, como se tivesse mandado. A mãe escrevia 4 ou 5 cartas para ele. Aí ele escrevia uma carta de 3 meses atrás e disse: você não respondeu minhas últimas... Olha, eu tenho mesmo que terminar a nossa conversa, mas o senhor disse-me uma coisa antes de começarmos aqui a entrevista que eu fiquei espantadíssima. Ele tinha o sonho de ser rico, coitado, era feinho, escrevia muito bem, sabia que era um gênio, mas só sabia que seria reconhecido mais tarde, isso aprendemos todos. E agora o senhor diz que ele era um inventor extraordinário. Inventou o matraquilho. Inventou. Em primeiro lugar, em alguns casos não deram certo. Ele inventou o slogan da Coca-Cola. É assim, primeiro estranhas e depois entranhas. Inspirado em Dante, que foi um horror. A Coca-Cola fechou por causa dele. Ele fez o primeiro caso de merchandising em poesia no mundo. Ele trabalhava para uma agência da General Motors e escreveu a bordo do Chevrolet na estrada de Sintra, cada vez mais perto de Sintra, cada vez mais longe de mim. Então, primeiro caso, merchandising. Mas era um inventor extraordinário. Ele apenas não sabia trabalhar. Era marketing, ainda não tinha inventado marketing. Aquelas esferas da máquina de escrever IBM, vocês se lembram, naquele tempo cada letra era aquela exatamente. Ele inventou a esfera da IBM, que aí enriqueceu a IBM depois. E ele não recebeu nada. Bastava ter pegado um navio e ir para os Estados Unidos e voltaria rico.
O matraquilho, ele inventou, tem os desenhos, deixou arquivado. 12 anos depois, um espanhol chamado Alejandro Finisterra... Malandro! Ele nem sabia que tinha inventou e ficou rico. Quer dizer, ele teve na beira de... Inventou uma espécie de Windows que ia enriquecer e tentou vender o Banco Angola em Bertrópole. O banco quebrou. Coitado do homem. Teve um azar danado. Tinha um azar, que aquele era completamente azarado. Mas bom, era um gênio. Era um gênio e... aí está o homem inteiro, os amores, tudo. Não há nenhuma informação que alguém queira do Pessoa que não esteja aí. Então... Acho uma ternura que há alguém que está tão longe, venera assim alguém que é nosso e que o divulgue no Brasil. Um aplauso para o José Paulo. Muito obrigada, muito obrigada. O Pessoa também usava, é uma versão tropical. É a versão tropical. Muito bem.